TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Queridos, como é que você tem passado? Eu tenho deixado meu WhatsApp para que você possa me mandar mensagens, para que você possa interagir comigo. E dessa forma eu estou orando por você e vendo também os milagres acontecer na sua vida. Eu tenho certeza que não é só pedir, é falar o que Deus já tem feito, né? Porque Deus tem feito coisas grandes. É tempo realmente de buscarmos a presença do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem e eu quero usar dois versículos que se encontram lá na carta de Tiago, capítulo 1. E eu quero falar nessa semana sobre pedir com fé. O que seria pedir com fé, queridos? Nós estamos vivendo realmente em tempos onde que precisamos ter fé. A situação realmente está muito grave economicamente, mundialmente, falando de guerra. E isso, claro, traz uma instabilidade para o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje ele está passando por essa instabilidade que acaba atingindo economicamente o mundo inteiro. E nós precisamos hoje de ter fé. E não só ter fé, mas pedir com fé. E eu gostaria já de iniciar esse programa perguntando como é que está a sua fé. Você tem pedido com fé, com insistência, com perseverança? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E eu tenho certeza que vai nos trazer assim um conhecimento, um crescimento, porque a palavra de Deus ela está sempre nos ensinando, sempre nos instruindo. A palavra de Deus é para isso, para nos instruir. É o manual de todo ser humano, claro, daquele que crê. E eu tenho certeza que você crê. Você que está nos assistindo aí do outro lado, tem certeza que você crê na palavra de Deus. E aqueles que já estão há muito tempo na palavra, conhecem a palavra, são cristãos, outros estão caminhando, mas você já está crendo. Quero parabenizar você por você estar nos assistindo e pedir que você possa estar compartilhando. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas que estão desmotivadas, pessoas sem fé. E nós precisamos trabalhar, sermos profeta nesse tempo. O Senhor nos chama a ser profetas. O Senhor nos chama a ser anunciador da palavra dele. Então, deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus e compartilha essa mensagem. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, tenho certeza que você já pegou a sua Bíblia, Queria que você abrisse aí em Tiago, capítulo 1, versículo 6, e vamos estar lendo esse trecho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Interessante que aqui, Tiago, segundo os historiadores aqui, Tiago seria o meio-irmão de Jesus, tanto é que ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como Tiago. Então, nós vemos aqui que Tiago, ele fala sobre fé, sobre pedir com fé. Mas o que ele quer dizer pedir com fé? Querido, pedir com fé é você não duvidar. Quantas vezes nós pedimos, mas falamos assim, mas se Deus quiser, claro, sim, com certeza, se Deus quiser, tudo está no controle dele. Mas nós precisamos trazer uma convicção maior no nosso coração. Nós precisamos materializar aquilo que está no mundo espiritual para o mundo físico. Eu lembro que, quando criança, eu assistia, tinha lá o Pica-Pau Maluco, alguma coisa desse tipo, que ele andava num carro invisível, e ele dirigia um volante invisível, ele fazia o som do motor com o seu bico. Então, ninguém via, mas ele estava ali dirigindo um carro invisível. E, queridos, não duvidar é isso. É você materializar, é você já sentir, é você já palpar aquilo que você quer, aquilo que você busca. E claro, precisamos entender uma coisa,
Deus nunca vai te dar aquilo que não está de conformidade com a sua palavra. Mas nós precisamos crer. Queridos, crer até que. E por isso quero convidar a você a estar orando até que o milagre aconteça. Não é tempo de nós recuarmos. Claro, nós estamos passando num tempo de instabilidade. O mundo está passando por isso. Porém, queridos, nós precisamos continuar acreditando, crendo, sem deixar nenhuma circunstância nos atrapalhar. Botar a nossa fé em prática. E, queridos, isso é fé, isso é acreditar. Agora, precisamos também entender que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala sobre isso, que há um tempo para todas as coisas. Então, esse crer, ele não pode gerar em você ansiedade. Precisamos entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E há um tempo determinado pelo Senhor para que o milagre aconteça na sua vida, para que realmente aquela porta se abra. Eu tenho um costume, claro, isso aí é algo particular meu. Eu sou uma pessoa que eu bato na porta por 3 vezes, mas se a porta não abrir, queridos, eu continuo orando, mas eu espero o tempo de Deus, porque eu tenho certeza que não é o tempo de Deus. Porque quando as coisas são de Deus, simplesmente fluem, simplesmente acontecem. Quando as coisas são do Senhor, queridos, é como um rio sem retenção. Simplesmente a água flui sobre aquele rio. Então as coisas de Deus também assim, o milagre também assim, as bênçãos também são assim. Eu entendo isso. E isso não deixa com que eu fique frustrado ou ansioso, porque eu vou lá, claro, faço a minha parte, né? Precisamos fazer a nossa parte, tudo aquilo que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo eu faço, e eu bato na porta e eu vou lá e por algum motivo, talvez eu estou fazendo da forma errada, do jeito errado, vou novamente e vou novamente, 3 vezes, mas não aconteceu. Vamos aguardar no Senhor. Talvez não é o tempo. Entenda bem, Deus é o nosso Pai e Ele é zeloso. Ele é zeloso, Ele tem um compromisso comigo e com você. Ele não quer que você se machuque, que você se fira emocionalmente. E muitas vezes, né, como a Bíblia fala, o nosso coração ele é enganoso. Então nós começamos a buscar algo que não é o tempo, ou não é para você agora. Mas continue orando, continue amadurecendo, continue buscando, continue acreditando que no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Agora, a dúvida, queridos, a dúvida ela é o veneno da fé. A dúvida mata a nossa fé. Não permita que a dúvida entre no seu coração. A dúvida é algo maligno. Né? Quando Deus fala que vai fazer e por algum motivo entra um sentimento no seu coração dizendo não, não é desse jeito, não é dessa forma, ou isso acontece com essa determinada pessoa, mas não vai acontecer comigo. Queridos, não permita entrar dúvida no seu coração. Quantas pessoas que, por duvidar, impedem a bênção chegar na sua vida, impedem o milagre acontecer e por muitas vezes tomam direções erradas e fazem coisas erradas porque não soube esperar o tempo do Senhor, porque a dúvida entrou no seu coração. Então eu quero te motivar a você estar orando, mas com fé, sem duvidar no dia de hoje, sem você recuar, porque a pessoa que duvida, né, a Bíblia aqui já fala, né, Tiago, ele fala que a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Ora está aqui, ora está lá. Ora está, né, algumas pessoas falam, né, ora está como uma pessoa um elevador, ora está em cima, ora está embaixo. Ora está bem, ora está mal. Claro que nós precisamos compreender que a luta vem, os dias maus vêm. E quantas vezes, querido, eu falo assim, ó, né, eu até falo lá com a igreja, ó, fui atingido por um dardo do inimigo. Uma pessoa me perguntou, pastor, mas onde está a tua fé? Eu falei, meu querido, eu tenho fé, mas tem hora que esse dardo ele atravessa e nos deixa mal, e ele nos atinge, ele nos envenena a nossa carne. Mas nós precisamos continuar crendo e confiando, orando com fé, apresentando o Senhor, porque vai passar.
Essa semana mesmo eu tive essa experiência. Eu acordei pela manhã, acordei mal, angustiado, chateado, aborrecido. E a minha esposa perguntou: Adilson, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não aconteceu nada, só acordei assim. Mas a Bíblia já fala que existem dias maus, queridos. E em muitos casos é o quê? É batalha espiritual acontecendo. Existe uma batalha espiritual no mundo espiritual. O inimigo da nossa alma, ele busca nos minar todo o tempo. Ele busca criar circunstâncias para nos paralisar, para fazer a gente desanimar. E eu passei um dia mal. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer naquele dia, mas eu fiz com força. Ou seja, fazendo força. Porque o meu desejo era não fazer nada. E aquele sentimento no coração, chateado, aborrecido, e nada, não aconteceu nada. Nem com uma outra pessoa, nem na minha família, aconteceu nada. Estava bem, tudo estava bem, só eu que estava mal. E eu, em oração, falei: Senhor, me dê força, Senhor, me dê condições de eu vencer esse sentimento do meu coração. E isso passou o primeiro dia. Quando chegou no segundo dia, ainda acordei mais ou menos, e eu continuei fazendo tudo o que eu teria que fazer, mas me obrigando a fazer, que minha vontade não era. Quando foi chegando a parte da tarde, aquele sentimento foi passando, voltei ao normal. Aquele sentimento foi embora. Então, queridos, o inimigo da nossa alma, ele trabalha dessa forma. Ele tenta de toda forma nos minar, nos paralisar. Não permita que ele te paralise, queridos. E se por algum motivo, né, esse dardo do inimigo, ele ultrapassou o teu escudo da fé, queridos, fique firme no Senhor. A palavra de Deus fala que o choro ele dura 8 horas, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, queridos. Então não desista, não desanime. Vai passar esse sentimento, vai passar essas circunstâncias. Isso que você está vivendo hoje vai passar. Deus ele está no controle, por isso que nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor e saber que o Senhor não perdeu o controle da humanidade. A Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno, verdade? O sistema mundano, realmente o sistema do mundo, ele tem uma influência muito grande do mal. Mas nós não, temos a influência do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, fique firme. Quando você for atingido, fala: Senhor, eu fui atingido, me dê forças. Senhor, me dê condições para que eu possa passar por esse vale da sombra da morte. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Voltando à mensagem, né, como aqui Tiago diz que o homem ele é esse semelhante à onda do mar, interessante que pessoas, queridos, que duvidam, pessoas que não têm fé, ela tem algumas características. E a primeira característica são pessoas inconstantes. Ora querem, ora não querem mais. Ora oram, no meio do caminho para com a sua oração, desistem da sua oração. Queridos, nós temos que orar até que o milagre aconteça. Entenda isso. Mas algumas pessoas não, simplesmente desistem, desanimam. Então são pessoas inconstantes. Ora querem uma coisa, ora querem outra. Ora começa um projeto, para pelo meio do caminho e começa outro. Nem viu se aquele projeto daria certo ou não, simplesmente para, desanima. E quantas crianças, queridos, elas crescem dentro desse sentimento de inconstância. Eu lembro quando criança, né, eu fiz alguns cursos, alguns concluí, outros não. E se deixar, nós trazemos isso para a nossa fase adulta. Nós continuamos assim, a gente não consegue concluir nada. Muitas vezes são mensagens que nós recebemos, até mesmo dos nossos pais, você sabia? Né? Mensagens que às vezes você recebe do pai quando criança: você não vale nada, você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Tem pais que têm um coração duro, né? Pessoas que também sofridas, né? Que talvez não tiveram aquilo que nós temos hoje, esse entendimento que nós temos hoje, e nos trataram de uma forma muito dura. E essas mensagens, elas ficam gravadas na nossa mente, no nosso coração. E nós trazemos essa mensagem para a fase adulta e muitas vezes nós não conseguimos romper. Por quê? Porque ficamos limitados a essa mensagem que nós recebemos. Mas eu creio que o Senhor Jesus está te libertando no dia de hoje. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é especial. Você é um escolhido de Deus.
Você não simplesmente caiu na terra, não. Você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, principalmente você que está nos assistindo. Porque essa palavra é para você. Talvez você possa estar pensando, mas se o meu amigo estivesse aqui, se o meu familiar estivesse escutando essa mensagem. Não, essa mensagem é para você. Sim, Deus tem um propósito na sua vida. Creia e peça com fé, acreditando. Queridos, pessoas que duvidam são pessoas que vivem sem paz. Você conhece pessoas assim? Que não têm paz? Não tem paz de espírito, não tem paz nos seus relacionamentos, não tem paz no seu trabalho. São pessoas que estão sempre em guerra. Eu conheço pessoas que se alimentam, querido, de desastres, de coisas ruins. O assunto deles é somente esse. Quer conversar com essa pessoa, tem que falar, aconteceu um desastre, um carro se bateu, uma pessoa se acidentou. Parece que são pessoas que se alimentam de coisas ruins, queridos. Então, a pessoa que duvida são esses tipos de pessoas. Por quê? Porque não crê na palavra, não crê no milagre, não crê no Senhor do milagre. Então, vivem sem paz, vivem inquietas. As pessoas estão sempre insatisfeitas, reclamando, murmurando. Cuidado com a murmuração. Eu vou trazer uma mensagem sobre murmuração e eu vou falar com você quais são os perigos da murmuração. Vamos lá. Pessoas que duvidam não confiam seus assuntos a Deus, ou seja, não colocam diante de Deus as suas necessidades. E, queridos, isso é muito grave. Por quê? Porque tentam fazer com seus próprios braços. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Mas não é maldito o homem que confia no outro homem. Esse versículo quer dizer o seguinte, que maldito o homem que confia nos seus próprios braços. Maldito, amaldiçoado. Queridos, nós, claro, precisamos trabalhar, precisamos conquistar, precisamos planejar. Porém, queridos, todos os nossos projetos e sonhos precisam estar diante do Pai. Você precisa apresentar Ele para que Ele possa te dar uma avaliação do seu projeto e do seu sonho. Porque eu tenho certeza que talvez, dentro de todo o projeto que você faz, o Senhor ele pode te dar uma direção diferente, que você vai conseguir alcançar o seu objetivo de uma forma mais fácil. Então, entenda bem, o homem que duvida, ele não coloca seus assuntos diante do Senhor. Como é que você tem lidado com isso? Você apresenta a Deus, você fala com Deus, você fala, Senhor, eu quero fazer algo, eu quero comprar algo. O que o Senhor me diz sobre isso? Você fala com Deus. Será que você tem essa intimidade com o Senhor? Porque se você não tem, eu quero te levar a ter essa intimidade com o Pai. Começa a falar com Deus. Senhor, qual caminho eu devo tomar? Qual direção eu devo ir? Como eu devo proceder mediante essa luta? Ontem nós tivemos a nossa célula na minha casa e eu falei, ainda dei um testemunho sobre isso, porque eu deparei com uma situação muito difícil, com relação ao sal para a terra, e eu não tinha como resolver. E era uma situação muito complicada. E eu fui para o joelho, fui para a oração, falei, Senhor, me dê a direção. E o Senhor me deu a direção, queridos, e realmente fluiu da forma que o Senhor colocou no meu coração. Então, queridos, apresente a Deus, apresente ao Senhor. Pessoas que duvidam, queridos, são pessoas que deixam ser influenciadas pelas pressões. Elas são paralisadas, qualquer situação paralisa ela. E nós passamos por pressões todo o tempo nós temos pessoas nos perseguindo, pessoas que não gostam da forma que nós lidamos com as outras pessoas. É assim. E nós passamos por pressões, sim, todo o tempo. Pressão do desemprego, pressão da preocupação de pagar as contas. Mas, queridos, não duvida, Deus está no controle. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Que você possa confiar no Senhor. Mas como é que nós podemos mudar esse quadro? Como é que nós podemos mudar esse sentimento, de dúvida no nosso coração? Tiago ele nos dá algumas dicas. A primeira dica é lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Feliz o homem que persevera na provação. Queridos, perseverar na provação. O que seria perseverar na provação? Queridos, é colocar todas as nossas lutas, nossas aflições nas mãos do Senhor.
Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: E eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, se Jesus venceu dentro da sua humanidade, que Jesus aqui na Terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. E dentro da sua humanidade, queridos, ele conseguiu vencer o mal, ele conseguiu vencer o pecado. Ele conseguiu dizer não, Deus, para o tentador. Olha, que coisa tremenda isso. Se ele conseguiu dentro da sua humanidade, você também vai conseguir. Então, queridos, não recua no meio das lutas, das provações, porque muitas vezes nós estamos sendo provados. E como é que você sabe quando você está provado, né? Você precisa saber a luta que eu estou passando hoje, essa guerra, essa batalha que eu estou passando, o que ela é? Provação, pecado ou é tentação? E como é que você avalia isso? Primeiro, provação, queridos. Deus, ele sempre vai nos provar para que nós possamos chegar numa posição mais elevada, num patamar mais alto. Né? Deus, ele quer sempre, né, te promover. E através da provação, ele nos promove. O quanto nós confiamos nele, o quanto nós cremos na sua palavra, o quanto nós temos esse amor inconstante para o Senhor, né? Esse amor, aliás, inconstante, não, constante para o Senhor, né? Esse amor que abrasa o nosso coração. Então, queridos, Deus, ele pode estar te provando no dia de hoje. Mas talvez você está sendo tentado. E o que é tentado? Queridos, tentado é toda situação que nos leva ao pecado. O que é pecado? Errar o alvo. O que é errar o alvo? Querido, é errar o objetivo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós somos tentados a fazer algo de uma forma ilegal, né? Alcançar o nosso objetivo de uma forma ilegal, de uma forma errada. Queridos, isso é tentação. E quando é o pecado? Né? Às vezes o que nós estamos passando é pecado, porque nós abrimos uma porta. Nós abrimos uma porta de ilegalidade, queridos. Quem abre a porta, tanto para o Senhor entrar, porque ele fala que ele bate a porta do seu coração, Apocalipse fala sobre isso, mas também nós abrimos a porta para as outras coisas ruins também. Então quem abre a porta somos nós, e muitas vezes nós pecamos, erramos, falhamos. E aí nós estamos simplesmente colhendo aquilo que nós plantamos. Então nós precisamos avaliar o porquê que eu estou passando por essa luta. O que essa situação, né? Esse momento que eu estou vivendo, por que eu estou passando por isso? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa autoanálise. Chegue a esse entendimento. Se é pecado, queridos, abra mão do pecado, busque o Senhor, peça perdão, se conserte com Jesus e essa luta vai passar. Se é tentação, de alguma forma o diabo está tentando paralisar a sua vida, destruir sua vida, querido, diga não para o diabo, não para o mal. E fala, Senhor, me dê forças para que eu possa continuar buscando a sua face. Agora, se é provação, aguente firme, vai passar. E Deus, ele vai te provar para você ser uma pessoa que alcançou os objetivos. Uma pessoa que alcançou o propósito de Deus. Fique firme. Mas interessante que foi em momentos como esses, né, de aflições, que se encontraram grandes soluções. Conta a história de um homem, né, que embarcou lá num avião e ele foi para um determinado país, só que durante esse percurso o avião ele entra em situação de emergência e teve que pousar no mar. Só que quando o avião pousa no mar, as ondas foram tão fortes que destruíram aquele avião. E aquela pessoa que estava dentro daquele avião, ele só clamava, Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Senhor, não permita eu perder minha vida, Senhor. E ele clamando ao Senhor e buscando o Senhor com toda a fé, acreditando. E realmente ele foi o único que se salvou naquele desastre. E depois dele ficar boiando várias horas no mar, ele chegou numa ilha. E quando ele chegou na ilha, ele agradeceu muito a Deus. Ele foi muito grato ao Senhor.
Imediatamente ele busca alimentação, ele consegue peixes, consegue frutas, e ali ele consegue fazer uma casa. Ele, né, derrubou umas árvores, conseguiu derrubar algumas árvores com uma dificuldade, mas conseguiu construir uma casa com muita dificuldade para que ele pudesse se proteger dos animais que tinha naquela ilha. E ali ele começou a viver alguns meses. Tinha água, tinha alimentos, tinha peixe, tinha um local para não sentir frio, era uma casa, né? E ele se sentiu mais tranquilo. Claro que ele estava ali perdido naquela ilha e o desejo dele era sair daquela ilha. E ele orava todos os dias: Senhor, me tire dessa ilha, Senhor. Senhor, me salva. Senhor, o Senhor já me salvou da morte, mas eu gostaria que o Senhor me tirasse, que me levasse para o meio dos meus familiares novamente. E disse que um belo dia ele sai para pescar, e era distante da onde ele tinha casa, e de repente ele começa a observar uma fumaça, uma nuvem de fumaça. E ele corre, né, em direção à casa e chega lá, a casa dele estava pegando fogo. E ele começa a questionar a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Senhor, por que o Senhor permitiu queimar a casa? Era o único local seguro que eu tinha, né? Ele tinha medo dos animais que tinha naquela ilha, e ele, sabe, ele chorando, e de repente ele sente uma mão tocar no seu ombro. E fala: rapaz, eu vim te buscar. E ele toma um susto. Quando ele olha para trás, ele vê um grupo de marinheiros. E ele falou assim: como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês sabiam que eu estava aqui? E eles falaram assim: olha só, nós vimos essa nuvem de fumaça no ar. E nós imaginamos que era alguma pessoa pedindo ajuda, porque essa ilha é deserta. E nós viemos aqui salvar. Queridos, muitas vezes o Senhor, ele precisa queimar a casa. Muitas vezes precisa acontecer algumas coisas para que nós possamos sair da nossa comodidade, para que nós possamos olhar mais além, para que nós possamos, né, alcançar outros objetivos. Na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Claro que é muito difícil nós aceitarmos isso, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar que Deus está no controle e que tudo acontece num tempo determinado pelo Senhor. Então eu quero te convidar no dia de hoje a você estar dobrando, né, a sua cabeça, dobrando a sua cabeça e orando comigo no dia de hoje. E orando com fé, sem duvidar. Eu gostaria que você apresentasse ao Senhor a sua necessidade e falasse: Pai, me ajuda. Pai, me ajuda para que eu possa me libertar, né, do momento que eu estou vivendo, da situação que eu estou passando. Peça ao Senhor, mas com fé, e fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai reverter o meu quadro. E ande pelas ruas com a mesma fé. Chegue em casa, dentro de casa, fora de casa, onde você estiver, tenha essa mesma convicção no seu coração, que o Senhor, Ele está entrando com providência e Ele vai mudar o quadro a qual você se encontra. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus, querido Pai, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo. E, Senhor, nós falamos no dia de hoje, Deus, sobre orar com fé. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha de encontro à necessidade dos seus filhos. Porque se o Senhor, ó Deus, trouxe essa mensagem ao meu coração, é porque há muitas pessoas que estão duvidando. Muitas pessoas que já não creem mais na sua palavra. Muitas pessoas que já desanimaram. Ó Deus, pessoas, ó Deus, que desistiram, ó Deus, da caminhada. Mas eu quero clamar a Ti nesse momento, ó Deus, que só venha, Deus, renovar a força dos seus filhos, que só venha incendiar o coração deles, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu Espírito, e que eles possam encontrar no Senhor a solução, a paz, e com muita fé, Senhor, que eles possam encontrar a bênção que vem do alto, a bênção que vem do Senhor. Então, Pai, abençoa, derrama sobre eles o Teu Espírito, e, Senhor, que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que se levantaram, pessoas que retornaram para a sua presença, pessoas, ó Deus, que retornaram à caminhada e hoje, cheio de fé, estão conquistando seus objetivos. Obrigado, Senhor, pela sua mensagem. Obrigado por essa palavra que nos renova. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa, mas voltando na próxima semana, mais uma vez, eu peço para que você possa estar compartilhando essa mensagem e que você possa realmente desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus tem para você.
ore com fé, não duvide, Deus é contigo. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.